sejam muito bem-vindos ao podcast da Câmara Portuguesa de Negócios do Espírito Santo. Eu sou Haroldo Ferreira, presidente do Comitê de Comunicação, Marketing e Eventos da Câmara, e hoje a gente está com um assunto interessantíssimo, não é mesmo, Alvimar? É isso aí, Haroldo. A gente está aqui com o nosso diretor jurídico da Câmara, mas antes eu queria pedir ao Haroldo aí que falasse um pouco dos nossos associados, nossos patrocinadores, né? Verdade, vamos falar dos nossos associados. E são eles que aparecem aqui na nossa tela e eu vou falar aqui um por um. É a EDP, Mercocamp, Valor Investimentos, MTR Transportes, Solo Contact Center, Furtado Neymer Advogados, Photon Vix, BHD Comunicação, Sabrina Machado Terapia Capilar, Infra, Passos Costa Advogados. Passos Costas Advogados. Então, gente, tá todo mundo aqui, o Instagram de todo mundo, segue lá, já ativa o sininho para você ficar sabendo das notificações de quando tiver vídeo novo. E agora vamos passar para o nosso convidado que o assunto vai render. Seja bem-vindo, Vitor, e obrigado por você estar conosco aqui nesta manhã. E eu queria que você falasse um pouco de você, Vitor. Qual é o seu papel hoje dentro da Câmara? Quem é o Vitor Passos hoje na Câmara e o seu trabalho normal? O que você faz, Vitor? Bom, primeiramente, obrigado por estar participando aqui com vocês. Vou falar um pouquinho quem eu sou. Eu estou o diretor jurídico da Câmara desde o início, desde que a Câmara começou, junto com o Alvimar na diretoria. A minha trajetória é uma trajetória puramente de advocacia. Eu, enfim, já tenho, eu vou falar 20 anos para arredondar, para não ficar colocando data certinha, já tem 20 anos que eu estou aí nessa carreira. Tenho escritório desde então, já advoguei em outros escritórios, mas há bastante tempo sou sócio do meu escritório, que é o Passos Costa Advogados. E a diretoria da Câmara veio num momento muito bom, há alguns anos atrás, não me lembro exatamente também quantos anos atrás, criamos a Câmara juntos, sou um dos fundadores e tenho então participado e cuidado da parte jurídica e documental da Câmara desde então. Eu tenho muito orgulho de estar participando da Câmara, é um órgão que tem ajudado em vários negócios para o meu escritório, para outras empresas que eu sei também, temos tido uma adesão legal. E é isso. Enfim, a diretoria jurídica da Câmara, eu espero continuar por algum tempo ainda, mas isso é um cargo que a gente sabe que muitas vezes aparecem pessoas mais qualificadas no futuro. Então, vão tocando enquanto dá. Então, Vitor, com a expertise em direito empresarial, você pode nos dar aqui uma ajuda em termos da empresa que querem expandir seus negócios, internacionalizar? Fala um pouquinho para a gente disso daí, Vitor. Então, a Câmara, ela me dá a oportunidade de, sendo diretor jurídico, também de oferecer alguns serviços para pessoas ou empresas que queiram vir para o Brasil investir. Isso é normal. Aí, através do escritório, obviamente, como todos os associados fazem. A Câmara, ela se divide em várias diretorias, ela se divide em várias presidências de comitê, inclusive, vários comitês, e aí tem várias áreas. As empresas, as pessoas que querem vir da Europa, não só de Portugal, mas enfim, da Europa inteira, e que queiram se associar à Câmara, elas terão apoio da Câmara para achar profissionais aqui no Brasil que possam prestar algum serviço. E um dos serviços que a gente pode prestar é esse. Como diretor jurídico em si, o que eu posso fazer é orientar sobre regras e estatutos e direitos dentro da Câmara. Porém, como escritório, a gente pode orientar os investidores. Existem, enfim, uma gama de serviços, uma gama de oportunidades para pessoas que venham de fora para o Brasil, principalmente no Espírito Santo, que é um estado ainda considerado pequeno no cenário nacional e talvez por isso possua muitos benefícios. Nós temos aqui benefícios fiscais, nós temos aqui impostos menores que em outros estados, isso é importante, pouca gente sabe disso. Muitos estrangeiros buscam ir direto para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são estados grandes, com muito apoio, muito suporte em tese, mas o Espírito Santo tem tanto apoio, tanto suporte em serviços e produtos quanto esses estados e benefícios que muita gente não sabe. E são benefícios interessantes e também o escoamento logístico, né? Então, um grande polo logístico aqui no Também Espírito Santo tem que isso. está bem interessante. Também tem isso. E aí a gente cai na questão de contratos e nessa parte jurídica. O que o empresário português está assistindo a gente? Você precisa estar mais atento nesse momento, assim, de iniciar essa jornada. Aí não é nem uma questão do Espírito Santo, é uma questão do Brasil, né? O estrangeiro que vem para o Brasil, ele tem que tomar cuidado com para o Espírito Santo? O Espírito Santo tem benefícios, mas assim, o que a gente tem que pensar e aí sim é uma parte da diretoria jurídica da Câmara, que pode ser feito através da Câmara, que é orientar os gargalos, os perigos que o estrangeiro encontra quando vem para o Brasil. Bom, primeiro, a legislação trabalhista. O estrangeiro, quando ele vem para o Brasil, em regra,
ele encontra uma legislação trabalhista muito diferente da que ele tem lá fora. Dependendo do país, talvez seja um pouquinho parecido, mas em regra vai ser muito diferente. Então é importante que ele procure alguém que assessore ele, que oriente ele sobre os gargalos, o que ele pode, o que ele não pode fazer, os riscos do judiciário trabalhista, que é um judiciário protetivo na maioria dos casos. Contratualmente, nós já estamos num patamar muito semelhante ao dos estrangeiros. Então, isso também não é uma questão local, é uma questão do Brasil. Em termos de força de contrato, regras de contrato, o estrangeiro já encontra um ambiente muito similar ao que tem lá fora. Os contratos hoje são respeitados, os tribunais hoje não anulam contratos por qualquer motivo, com exceção da relação de consumo, que nem sempre é parecida, no resto é muito semelhante. Mas é claro que é importante ele se vincular a uma orientação aqui. E aí nós temos também sempre as partes públicas, né? A parte tributária e a parte de contratação com ente público. A parte tributária, como a gente está falando, o Espírito Santo, ele é um solo, ele é um local muito relevante para isso, porque, repito, os impostos no Espírito Santo, em regra, têm alíquotas mais baixas do que em outros estados. Eu vou dar rapidamente um exemplo aqui do ITCD, que é um imposto sobre doação. O imposto sobre doação, quando uma empresa quer doar um bem para outro, ou então quando um próprio sócio quer fazer uma doação para a empresa para poder instituir algum tipo de negócio aqui no Brasil, em regra, em outros estados, chega a 8%. Com a reforma tributária que já está quase em vigor, enfim, algumas coisas já estão em vigor, vai ultrapassar isso. Aqui no estado é 4%. Então, eu estou dando só um exemplo de benefícios fiscais que o Espírito Santo tem que outros estados não têm. E muita gente não sabe disso. Então, paga mais imposto indo para outros cenários maiores, de maior relevância, e não vê que aqui ele tem escoamento logístico, ele tem estradas até boas para isso, ele tem um porto que facilita muita coisa, ele tem benefícios de custo, também de custo mais baixo para compra e aluguel de imóveis, que lá fora são mais caros, lá fora que eu digo em outros estados, com impostos e benefícios mais relevantes. E por fim, lidar com o poder público. Não é fácil. Aí sim, o estrangeiro que vem para cá para investir ou para criar empresa que lida com o poder público, ele precisa de uma assessoria. Sem uma assessoria, ele não consegue, porque diferentemente lá de fora, aqui, quando você entra numa licitação, você não entra só num jogo de licitação administrativo. Você tem que se preocupar com recursos, mandado de segurança, brigas judiciais. Invariavelmente, uma contratação pública vai para a justiça ser discutida. Então, se ele não tem essa preparação, ele não entra nem na jogada. Muito bom, Vitor. Isso aí é muito importante e que vai juntar aqui uma situação que é como é que você vê aí a questão da importância do planejamento para o empresário brasileiro, né, o empresário capixaba, né, nós estamos falando do Espírito Santo, para poder fazer esse planejamento. Como é que você vê esse planejamento para que ele possa se internacionalizar, para ele ir para a Europa, para Portugal, né, vamos dizer assim? Aí já é o contrário do que a gente estava falando agora, né, o inverso, né? E aí a gente tem que falar mais do Espírito Santo mesmo, que nós temos as câmaras irmãs que cuidam dos brasileiros de outros estados. Então aí seria mais Espírito Santo. O planejamento para o brasileiro, para o capixaba, para o Espírito Santense, para não gerar nenhuma polêmica de capixaba e canela verde aqui, o Espírito Santense, né? Para ele ir para fora, é muito semelhante a que o estrangeiro tem que vir para o Brasil. Não adianta o capixaba, o Espírito Santense ir para fora e achar que vai criar uma empresa lá de qualquer jeito e vai fazer tudo. Da mesma forma que tem que ter cuidado com a regra brasileira, o brasileiro tem que ter cuidado com a regra europeia. Uma das primeiras coisas é a criação da empresa lá. A criação da empresa lá, dependendo do país, e aí deixando bem claro, a Câmara, juridicamente, ela não atua apenas em Portugal. Nós temos ramificações em basicamente todos os países do mundo hoje. Eu acredito que não tem nenhum que não tenha uma Câmara. São 300 e poucas câmaras portuguesas por aí. Então, o brasileiro pode ir para qualquer lugar apoiado pela Câmara. E aí a criação da empresa em muitos desses países é mais rápida do que no Brasil, mais simples, em outros não. E aí, obviamente, procurar contabilidade, assessoria jurídica, tudo isso é um planejamento que ele pode fazer pela Câmara. Nós estamos aqui para auxiliá-los, para indicar os profissionais em vários países, e ele já chega lá com arcabouço formado, ele já chega lá com quase que abarcado por um serviço completo. A gente já indica, olha, profissional disso, disso, daquilo, são os associados, ele vai lá e já começa a trabalhar direitinho. Até porque o papel da Câmara é ser essa ponte, né, de informação, esse hub aí, de onde o empresário capixaba consiga ter um norte, né? Eu preciso de tais
profissionais para me ajudar nessa alavancagem, né? Muita gente pergunta pra gente, né, nós que somos 3 diretores, o que a Câmara pode fazer nesse sentido. Às vezes acha que a Câmara vai prestar esse serviço. É importante deixar claro, a Câmara, ela não presta um serviço, ela não presta serviço nenhum, na verdade, ela não faz assessoria. O que a Câmara faz é uma indicação. O estrangeiro que queira vir para o Brasil, ou o brasileiro que queira ir para o exterior, e investir ou criar o seu negócio ou estender o seu negócio, ele precisa de profissionais locais. E esses profissionais locais, a Câmara indica com confiança. A Câmara tem uma listagem de profissionais que ela diz, ó, o associado está aqui, essa pessoa tem confiança, tem credibilidade, até porque, lembremos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, existem os profissionais ruins, os profissionais que muitas vezes aplicam golpes, isso aí está no mundo todo. Se a pessoa buscar só pelo Google, pela internet, pode pegar um golpista e se dar mal. Então, é interessante isso, né, Haroldo? E a gente falar sobre isso daqui, nós temos vindo a falar em todos os podcasts, nosso maior potencial que a Câmara tem hoje é aquilo que você falou, Vitor, é a network, né? Nós podemos aí hoje enumerar aí e pensar com toda essa network, como é que você acha que a Câmara hoje pode contribuir nesse desenvolvimento, nesse ecossistema, né? Aí, como é que você acha, Vitor, que isso pode ser relacionado, né, essa network, Espírito Santo, Câmara do Espírito Santo, Federação das Câmaras, né? Tudo isso está envolvido nisso aí. Como é que você vê esse desenvolvimento, Vitor? Então, eu acho que as pessoas têm que saber, os futuros associados e os nossos associados também, que talvez não tenham tanta informação ainda, eles têm que saber o seguinte, a Câmara Capixaba, né, a Câmara Espírito Santense, ela faz parte hoje de uma rede de quantas câmaras, você sabe certinho quantas câmaras são no Brasil? Hoje são 23. 23 câmaras, ou seja, quase uma por estado, né? Então, é uma rede de câmaras que se ajuda. Então, o nosso associado ele pode ter apoio, pode ter contato com pessoas de outros estados para fazer negócios, isso não é problema nenhum. Mas, principalmente, ela é conectada a uma rede de, salvo engano, mais de 200 ou 300 câmaras no mundo todo. Não vou saber agora quais países, tenho certeza que você também não vai saber, mas eu sei que tem até em Macau. Exatamente. É muita coisa. Eu sei porque o pessoal de Macau é muito ativo, fala sempre lá com a gente. E isso é um benefício muito importante. O brasileiro, principalmente falando para o brasileiro, que queira um contato lá fora, que queira ter muitas vezes só realmente um contato para saber do mercado. Eu quero fazer uma pesquisa de mercado, eu nem sei ainda se eu vou lá para fora. Eu quero saber se o meu produto se daria bem lá fora. A gente coloca ele em contato com o pessoal da Câmara lá de fora, o pessoal da Câmara vai dar esse suporte, obviamente vai indicar um profissional, repito, as câmaras não são para prestar serviço, vai colocar em contato com um profissional que vai ajudar ele. E aí pode ser em qualquer país, Alemanha, Suíça, Portugal, obviamente, Macau, China, tem câmara em tudo quanto é lugar. O seu escritório, né, você é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso podcast. Como é que o seu escritório hoje está auxiliando, né, o empresário europeu que está vindo para cá, para o Espírito Santo? Fala um pouquinho para a gente, você já tem algumas experiências nesse sentido? Aí a gente vai para o segundo objetivo da Câmara, que é proporcionar exatamente aos associados o serviço, que é o que a gente vem falando até agora. Como associado e patrocinador, o meu escritório presta serviço para alguns clientes que vieram através da Câmara, ou que vêm do estrangeiro. O principal serviço que hoje é feito para o estrangeiro, explicando aí para o pessoal de fora, é a representação no país. Algumas pessoas podem não saber, para você ter um negócio no país e não morar no Brasil, você precisa de um representante aqui. Não importa se você vai ser só sócio da empresa, se você vai ser só investidor, ou se você vai criar uma empresa, ou às vezes uma filial da sua empresa. A lei brasileira exige que para qualquer dessas situações, exista um brasileiro te representando no Brasil, a não ser que vá ter residência. Não é o caso da maioria dos estrangeiros que querem ter o negócio aqui, às vezes até criar a empresa aqui e não ter residência no Brasil, não precisa manter casa, manter custo. Então é muito mais barato e mais fácil manter. E aí a gente vem de novo falar do Espírito Santo, que é um solo fértil. Nós temos, por que eu vou abrir a minha filial ou a minha empresa no Espírito Santo? Porque você vai pagar menos imposto sobre qualquer coisa que você faça aqui, porque você vai ter um custo mais baixo, os profissionais, o aluguel, os imóveis aqui são mais baratos em regra do que São Paulo e Rio de Janeiro. Então você vai ter benefícios financeiros de vir para cá, com todos os benefícios que você tem em outros estados, que a gente já falou, como logística, como porto, como aeroporto fácil, como, enfim, toda a estrutura, a hotelaria, tudo que você precisar para o seu negócio, tem aqui igual tem nos outros lugares.
Então, o principal serviço que nós fazemos hoje é isso, é a representação de estrangeiros. O nosso escritório tem essa especialidade, já temos alguns que fazem isso, a pessoa contrata o escritório, nós criamos toda a documentação, criamos inclusive a empresa, se for o caso de criar uma empresa, estabelecemos tudo, entregamos quase que, como se diz, a chave da empresa na mão da pessoa, CNPJ, registro tudo bonitinho, e ele fica sendo representado aqui, ele ou ela ou a empresa fica sendo representado no Brasil por um profissional que, por acaso, também é advogado, que também facilita muito, porque tem muita coisa que você precisa resolver que depende de questão legal. E aí o advogado já facilita tudo. Então, isso é o principal serviço para o estrangeiro hoje que procura através da Câmara, Alvimar. Muito bom, muito bom. E também tem o serviço de internacionalização das empresas, por exemplo, o Espírito Santense, né? Quer montar uma empresa em Portugal. Você também ajuda nesse viés aí de documentação, de como é que faz isso? Isso a gente não faz exatamente para não usurpar o nosso parceiro lá de fora, porque Entendi. Nós temos, inclusive, contatos com escritórios de advocacia lá de fora, por meio da Câmara, para que ele faça isso lá. Se a gente for fazer esse serviço, a gente está usurpando o trabalho dele. Então, existe um acordo. No caso do meu escritório, né? Isso aí vai de cada associado, mas no nosso escritório nós temos acordos mesmo comerciais com 2 escritórios hoje em Portugal, que se precisar de um Espírito Santense ir para lá fazer a internacionalização, a gente faz o contato, eles assumem lá e fazem esse trabalho. Tem a indicação, né? Indicação. É claro que, se por acaso acontecer de o Espírito Santense tem de abrir uma empresa nos Estados Unidos ou na Alemanha, e lá nós não tivermos especificamente um escritório de advocacia para indicar. Pode acontecer. A Câmara vai nos ajudar, vai indicar um escritório lá. Ok. Esse escritório talvez fale apenas inglês. E aí o Espírito Santense não fala inglês. A gente pode trabalhar nessa situação. Faz a ponte, o nosso escritório tem pessoas que falam idiomas diferentes, então a gente faz a ponte com basicamente a tradução e as reuniões e o contato com o outro escritório. Isso é possível, mas o trabalho em si fica para o parceiro de lá. E você hoje está pensando, Vitor, em alguma iniciativa da diretoria jurídica, para alguma coisa que a gente pode falar para os nossos ouvintes aí que talvez está esperando um novo evento, algo? Você tem sonhado com alguma coisa, Vitor? Alvimar, a gente sempre tenta, né? A gente tenta melhorar, fazer tudo para os associados. A diretoria jurídica, ela tem trabalhado muito nesse tempo todo com a Câmara para regularizar, temos o estatuto regularizado, o associado que queira, inclusive, se associar e conhecer melhor o estatuto, conhecer o regimento interno, pode procurar a diretoria jurídica, seríamos os mais indicados para conhecer esses documentos, então a gente passa essas informações, passa essas dicas. E o objetivo da diretoria jurídica é esse. Na verdade, nós temos 2 objetivos futuros. O primeiro, obviamente, atender o associado que queira para essas explicações. E o segundo, criar palestras. Uma das coisas que a gente está tratando, inclusive, com o presidente, é a formação de talvez 1 ou 2 palestras sobre assuntos relevantes na área jurídica. Fizemos uma recentemente sobre a reforma tributária, que foi super legal. Acho que, por mais que eu não tenha sido o palestrante, não é essa a necessidade, mas eu apoiei lá, eu interlocutei lá, né? Não sei se interlocutei o termo, mas enfim, fiz a interlocução. Aí, tá vendo? O português já é difícil para o estrangeiro, até a língua já dificulta. Mas enfim, eu fiz a interlocução. Moderador, né? Mediou também. Pronto, obrigado. Mediei, moderei, o português é uma maravilha. É verdade. Mas enfim, eu fiz esse trabalho lá com os palestrantes na época e foi um sucesso aquele evento, acho que foi muito legal. Eu mesmo aprendi muita coisa que eu não sabia. Então a ideia é essa, a ideia é trazer pelo menos mais 2 assuntos jurídicos nesse ano para a gente fazer, talvez eu palestrando, trazendo alguém de fora para eu mediar, e a gente está procurando aí alguns assuntos que sejam relevantes para os 2 lados. Não adianta também a gente fazer só uma palestra sobre um assunto que no Brasil é relevante e que no estrangeiro não seja. Uma das coisas que a gente pode tratar, por exemplo, que eu acho que está vindo aí, vou deixar só um gostinho para quem está assistindo, é a trabalhista. Já falamos aqui que a trabalhista, a relação trabalhista, é um gargalo para o investidor, para quem vem de fora. Tem coisas hoje que a gente já pode sugerir em palestras que ajudam. Então, fica a dica, quem sabe daqui a pouco não aparece. Muito bom, muito bom. Então, você que está assistindo a gente, já ativa o sininho para ficar, que pode ser um novo tema aí de um podcast, então já ativa, já curte essa mensagem para você ficar atento no que está acontecendo. E tem também as nossas redes sociais, que está aqui nosso Instagram, o LinkedIn, lá vão ter mais informações sobre isso. Mas fala aí, Alvimar. Fica a dica aí para aqueles que estão nos assistindo. Você pode aí também nos acionar falando sobre um assunto que você quer ouvir, aquilo que você tem curiosidade de saber. Fica a dica aí, você pode nos escrever e pedir aí
esse novo assunto, né? Uma das coisas que a gente, com certeza, durante este ano, nós vamos fazer aí uma interlocução aí entre nossos parceiros, que, como disse o Vitor, no estrangeiro, em Portugal, propriamente dizendo, né, que poderá falar um pouquinho sobre isso, o Vitor mediando essa conversa. Ele é um mediador de primeira, né? Já tivemos essa experiência muito boa aí no nosso último evento. Então fica a dica, nos acione, fale um pouco com a gente, peça aquilo que você necessita também de ouvir, tá bom? Vitor, seu escritório também presta serviço para o capixaba que quer participar de licitações. Tá? Com Fala um certeza, pouquinho mais sobre certeza. o arcabouço de serviço aí do seu escritório. Não, legal. É isso, a gente às vezes esquece, a gente fica dando tanta importância para a Câmara, que é o nosso foco principal, né? Não, o escritório hoje é um escritório equipado para prestar serviço em direito empresarial, nosso foco são as empresas. Hoje nós atendemos praticamente todas as áreas do direito empresarial, civil, trabalhista, licitações. A gente só não faz criminal e ambiental, porque são áreas muito distantes das outras. Mas temos clientes, inclusive estrangeiros, que vêm para o Brasil, usam o serviço de representação e, por prestar serviço aqui ou vender alguma coisa aqui, usam também os outros serviços comuns do escritório que são para o brasileiro. Infelizmente, o direito brasileiro é diferente do direito de outros países, então a gente acaba não conseguindo fazer o mesmo serviço que eles têm lá fora, a gente tem que adequar ao direito brasileiro. Mas a gente faz consultoria, o nosso foco, na verdade, é consultoria, orientação, é isso aqui que a gente está fazendo. Temos lá o Instagram também, vários vídeos para quem quiser olhar e aprender um pouco sobre outros temas. Essa parte trabalhista, ela está borbulhando recentemente, porque nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, depois foi alterada, depois foi mudada. Tem gente que não sabe ainda coisas da reforma que já existem que não sabe aplicar. E principalmente agora os tribunais, o STF está numa briga maravilhosa com o TST e estão brigando por vínculo de Uber, de rap, de não sei o quê. Ninguém sabe como é que vai ficar. Tudo isso a gente orienta. Então, o nosso escritório está à disposição, obviamente, para o público capixaba, para o público nacional, na verdade. A gente presta muito serviço online, muito serviço por WhatsApp, por e-mail. Depois da pandemia, isso ficou muito comum. Então, temos clientes hoje no Brasil inteiro e fora, e para prestar esse serviço comum, que é o nosso direito brasileiro. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Vitor, você está aqui conosco nessa manhã, né? E que nós tenhamos aí mais podcasts focados neste assunto. E passo a palavra para o Haroldo aqui para fazer os agradecimentos finais e que todos vocês não esqueçam, dê o seu like aí, dá lá no sininho lá, vai ter também aqui a referência do escritório do Vitor também, para vocês acompanharem ele na rede social. E aí, Haroldo, caminhando para o final, faz aí o fechamento para nós hoje. Isso aí, as informações vão estar aqui na legenda, é só rolar um pouquinho para baixo que você vai ver todos esses links para acessar. Mas se você tem alguma curiosidade, quer saber um pouco mais de como se associar à Câmara, tem o nosso site, você consegue entrar lá, tem todas as informações, você preenche um formulário que alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. E aí, falar em associados, vou falar sobre os nossos associados que fazem isso tudo acontecer, né, Alvimar? Isso aí. E são eles, vou pegar minha colinha aqui, EDP, Mercocamp, Valor Investimentos, MTR Transporte, Solo Contact Center, Furtado Neymer Advogados, Photon Vix, BHD Comunicação, Sabrina Machado Terapia Capilar, Infra, Passo Costas Advogados. Esses são nossos associados e seu nome pode estar aqui também no próximo podcast. Entre em contato com a gente que a gente vai conversar e viabilizar essa parceria. Porque o papel da Câmara é criar realmente ponte e ser esse grande hub de networking, de conexões que você vai conseguir estar junto com pessoas que estão jogando um alto nível aí no maior valor, né? No mercado. Então você está perto de pessoas que estão jogando esse mercado aí, estão conhecendo, tem informações, então vai te dar um upgrade bem bacana aí na sua trajetória. Isso aí, muito obrigado a todos e que tenhamos um próximo podcast aí que venha o assunto que você também deseja. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Se você quiser falar uma palavra final para quem está ouvindo, o espaço é todo seu. Eu agradeço novamente a participação aqui, a oportunidade de falar. Repito, é um prazer estar aqui com a diretoria, com os 2 diretores e com outros diretores que a gente participa. E a mensagem é essa que vocês já passaram. A Câmara é interessante para o empresário, principalmente. A Câmara ela é forte, ela tem uma ramificação muito farta. Nós temos, às vezes, colegas, né, que perguntam, te vi lá na Câmara, na reunião da Câmara, como é que eu faço para entrar, como é que é? Procura a gente, faz perguntas, não se acanhe não. Se você tem dúvida do que vai acontecer, do benefício, procura a gente, pergunta, a gente explica, vale muito a pena.
Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.